Gostaria muito de agradecer a presença do Dr. Paulo aqui no nosso estúdio. Ele que aceitou o convite e vai trazer essa novidade, cirurgia robótica de joelho. Eu nunca tinha escutado falar disso, Paulo. Isto é uma realidade hoje em Bauru? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É uma realidade aqui para a nossa cidade. Isso foi um projeto que começou já há 3 anos. Eu e o Dr. Marcelo Orical fomos convidados a fazer esse projeto junto com essa empresa que, na verdade, detém essa tecnologia. E depois de 3 anos batalhando, conversando com muita gente, fazendo o plano de viabilidade desse robô, ele está funcionando aqui na nossa cidade. É o terceiro robô com esse tipo de tecnologia no Brasil. É o primeiro do interior de São Paulo. É o primeiro. E já está funcionando, já temos casos aí fazendo. Que bacana, Bauru saindo à frente aí de uma tecnologia tão moderna e que pode realmente trazer resultados diferenciados numa cirurgia tão complexa como a de joelho. Você acredita que esse robô realmente deu um up na qualidade dos resultados dessas cirurgias? Não, isso aí você não precisa ter dúvidas. Eu vou só fazer um breve histórico para entender, assim, as próteses de joelho, a maioria ainda hoje, ela é feita de uma maneira convencional, mecânica, ou seja, vai muito da experiência, expertise do cirurgião e, a partir desse momento, ele faz um planejamento com raio-x, examina o paciente e ele vai fazer os cortes conforme a experiência dele, é manual. Isso a gente chama que é prótese mecânica de joelho. A gente, na verdade, eu e o Orical em 2008 e eu em 2009, a gente começou a fazer um segundo passo. O primeiro passo de tecnologia mais importante foram as próteses por sistema de navegação. O que é esse sistema de navegação? Ele é um computador que está na sala da cirurgia e você coloca marcadores no joelho desse paciente e você começa a dar informação intraoperatória de como é o joelho desse paciente para esse computador, esse navegador. Imediatamente ele vai te auxiliando a ver ao quanto que tem de desvio de eixo, como que estão os ligamentos. E aí ele auxilia na colocação do bloco de corte no joelho desse paciente. Então você vai fazer os cortes do fêmur, o corte da tíbia, e cada vez que você corta, você vai testando. Mas é o cirurgião que corta. Ele que está com a serra para fazer os cortes. Isso já é uma tecnologia hoje ainda muito avançada. Para você ter uma ideia, eu e o Orical juntos somos a maior casuística do Brasil de prótese de joelho. E nós começamos ele em 2008, eu em 2009, sem cimento, prótese sem cimento desde 2016. E a gente já faz treinamento de outros médicos que querem usar essa tecnologia. Isso já é um avanço. Esse sistema de robô é uns 3 passos na frente do que é o sistema de navegação. A robótica não é um passo, é uns 3, é 4. Porque o que acaba acontecendo? Esse sistema robótico, na verdade, ele tem 3 pilares. O primeiro pilar é que quando você vai fazer o planejamento do paciente, é uma tomografia 3D que você faz do joelho, do quadril e do tornozelo do paciente, para você entender toda a anatomia personalizada e o eixo desse paciente. Essa tomografia vai para os Estados Unidos. E a partir desse momento, em 7 dias, eles mandam o software já com um pré-planejamento, com o tamanho dos componentes personalizado, da anatomia específica daquele paciente. O segundo pilar é o sistema que esse robô tem, que chama EQ-Stop. O que é isso? Ele tem uma linha imaginária de segurança, porque o robô é um braço robótico na qual está a lâmina. Então essa linha de segurança, que é esse sistema de alta tecnologia, ele não permite que você invada tecido mole. Então a lâmina de serra com o robô, ele vai cortar especificamente o osso. E aí você, inclusive, consegue fazer um planejamento prévio, antes de começar a cortar, para saber, eu posso cortar menos osso nesse paciente? Eu vou conseguir realmente não atingir tecido? Tudo isso é planejado prévio, antes de você começar a cortar. E o terceiro pilar é a análise, que daí é a mesma coisa que o sistema de navegação, que você consegue, a partir do momento que você tem o 3D do paciente, na tela que você consegue ver
imediatamente, enquanto o teu joelho está aberto para você começar a fazer a cirurgia, se eu preciso mudar o meu componente, se eu preciso mudar o eixo, se eu preciso deixar algum ligamento mais tenso. A partir do momento que você já fez tudo isso, entra o robô. Certo. Qualquer cirurgia de joelho pode ser feita por robótica hoje? Não, esse sistema, Zé, ele é específico para prótese total de joelho, prótese total de quadril e prótese unicompartimental de joelho. Qual a diferença de uma prótese total de joelho e uma unicompartimental? Existem pacientes que, na verdade, não é todo o joelho que está com uma artrose grave, é um compartimento mais específico que tem uma lesão maior, mas os ligamentos estão bons, um dos compartimentos estão bons, então você consegue pôr a prótese só naquele compartimento. É lógico que essa empresa é uma empresa de alta tecnologia e eles já estão fazendo estudos para fazer prótese de tornozelo e prótese de ombro, mas neste momento é quadril e joelho. Certo. E esse paciente, então, não se beneficiaria quando ele tem que fazer uma retirada do menisco? Não dá para fazer por robótica? Não dá para fazer por robótica. E esse robô, ele é especificamente para as próteses. Próteses mesmo. E, na verdade, essa empresa, ela começou, na verdade, com uma junção. Primeiro tinha a empresa de tecnologia que fez esse software, que é o Ameiko. E a Stryker, é outra empresa que, na verdade, tem as próteses. Elas se juntaram. E aí, a partir desse momento, os resultados começaram a ficar muito melhor. Mas é para prótese, ela é especificamente para prótese. Tá, então você está me dizendo que, além de você ter uma precisão muito maior, você ainda tem uma segurança maior durante a cirurgia, de não estar atingindo tecidos que não devem ser atingidos, somente o osso. Não, é exatamente isso. E daí aí você vai ver assim, ó. Posto isso, você não precisa fazer um corte no joelho tão grande. Você não vai atingir partes moles. Você vai ter a segurança que o que você planejou vai ser executado pelo robô, especificamente no osso. Então, o que a gente tem observado? Que além da agressão cirúrgica estar sendo menor, o paciente, ele tem menos dor do que comparado com a prótese navegada e muito mais com a prótese mecânica. Ele precisa de menos tempo de internação, menos fisioterapia hospitalar, menos medicamentos analgésicos, tanto enquanto estiver internado, quanto depois da alta. Então, você vai percebendo, nesse espaço aí de 6 meses que nós já estamos fazendo a cirurgia robótica, que a velocidade de recuperação do paciente, tanto ainda internado, quanto principalmente no pós-operatório, está muito mais rápida. Hematoma menor, quer dizer, o próprio paciente, ele que vem com certo receio, na hora que ele está vendo, bom, está muito rápido. E para nós também, é surpreendente. Não que a gente não acreditasse que, né, a precisão do robô, você tem uma ideia, a margem de erro que o robô permite no corte é de 0,36 milímetros. Eu não consigo nem mensurar isso, de tamanha é a precisão. Então, o paciente, ele mesmo, né, os pacientes se conversam. Você está na sala de recepção, eles conversam. Aquele paciente que fez a cirurgia robótica, ele num tempo mais curto do que aqueles que fizeram próteses convencionais, ele está percebendo que a evolução dele está mais rápida. Tá. Para você hoje se habilitar a fazer esse tipo de cirurgia, existe algum curso específico? Existe um período, uma curva de aprendizado? Como é isso? Não, então, existe isso, Zé. E esse foi um dos motivos que essa empresa veio me procurar e procurar o Marcelo Horikawa, porque a gente já tinha a expertise do sistema de navegação, de mais de décadas. Então, você precisa ser certificado pela empresa que detém a tecnologia do robô, com treinamentos, e esse treinamento ele é passado por um crivo, ou seja, você faz uma prova, e você faz uma prova didática, né, um texto, né, você tem que fazer uma prova escrita, e você tem uma prova prática que é a simulação de uma cirurgia num cadáver com o robô. Então, isso é uma certificação e que tem um prazo de validade. Hoje, aqui na nossa cidade, eu e o Marcelo Horikawa somos certificados para fazer a cirurgia de joelho, e o Dr. Davi Gaspar é o certificado para fazer a cirurgia de quadril. E hoje, acho que hoje o Dr. Francisco Bueno, que é também especialista de quadril, está fazendo a certificação. Mas o que é importante pensando também em plano de negócio? Ele é um robô caro, ele foi um plano.
e que muitas pessoas participaram desse plano de negócio. Mas não vai ser todo hospital em todas as regiões que vão conseguir ter um robô desse. Ele custa caro. Hoje é 7 milhões para ter um robô. Então, existem os médicos da região, de Marília, de Catanduva, de Jaú, de Botucatu, que estão certificando, mas que eles vão ter que trazer o paciente deles para cá, para operar. Então, vai mover o negócio hospitalar, né? O hospital vai ganhar com isso. Mas isso tem que passar por uma certificação, não pode ser qualquer um que vai usar o robô. Hoje esse robô, quem detém um robô, é algum hospital ou são os médicos? Nenhum dos dois. Aqui em Bauru, o plano foi a empresa, que é uma representante dessa marca Strike, que detém essa tecnologia, fez um plano de comodato com a Beneficência Portuguesa. Então, a Beneficência Portuguesa, ela tem um comodato onde o aparelho fica ali dentro. Fica lá. Tá. Fica lá. E os médicos, na verdade, são simplesmente os usuários, entendeu? O que, na verdade, eu achei bom, porque não teve que ter a Beneficência Portuguesa um investimento inicial, com médicos já certificados, sem o custo do hospital para certificar o médico, com médicos com experiência já, né, gradativas, com sistemas de tecnologia para chegar à prótese robótica. Então, acho que foi muito bom. Mas os outros casos, por exemplo, as próteses, o robô que tem em Belo Horizonte e o que tem em São Paulo, aí o hospital comprou. Aí é um aparelho do hospital. Aqui certo. Todos os pacientes que vão fazer a prótese têm acesso a isso via Unimed? Zé, todos os pacientes vão ter acesso. Porém, o sistema de tecnologia, mas não só a robótica, como ele não é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, o convênio não libera o sistema robótico. Isso é uma opção do paciente para fazer, eu quero fazer uma prótese de joelho, mas eu quero optar por fazer a prótese pelo sistema robótico. Então, no geral, os convênios liberam a prótese, né? Existe um acordo de se liberar essa prótese, e ele paga a utilização do sistema robótico para fazer a prótese. Então, existe um custo adicional. Certo. Além da própria Unimed, existe algum outro tipo de convênio, Cabesp, CACI, que também estão engajados nisso? Não, todos. Todos? Tem uma ideia, assim, até o IANSP? O IANSP eu não sei, Zé, de verdade, mas você tem uma ideia, lá na clínica, nós somos uma clínica que atende 7 convênios. Os 7 convênios já estão participando incluindo a Unimed. Os 7 convênios estão participando desse plano. Mas é isso que eu estou falando. O convênio, ele libera, você vai fazer a solicitação de cirurgia com a prótese. A partir deste momento que você solicitou, você conversa com o paciente de uma forma muito clara que ele pode ter a opção de usar o sistema robótico. E cabe a nós, médicos, mostrar, olha, o porquê que vale a pena. O porquê que vale a pena ter esse investimento, né? Porque existe uma coisa que ficou muito, assim, é que uma prótese dura X anos, 10 anos. Isso não é verdade. Ela vai durar o quanto o médico for bom, o paciente for bom, o material for bom. Mas se você consegue ter um nível de tecnologia que você está usando ela naquele momento para dar precisão no corte, para dar o melhor eixo possível e o balanço dos ligamentos, obviamente o resultado vai ser muito mais duradouro. Então a gente conversa com isso. Mas é uma opção do paciente usar essa tecnologia. Certo. Você falou que, além de melhorar a qualidade na hora da cirurgia, diminuir o risco, você traz de volta esse indivíduo para o dia a dia muito mais rápido. Normalmente, numa cirurgia que não é por robô, quantos dias o paciente fica internado? Depois de quantos dias ele volta às suas atividades? E como é no robô? Zé, numa média, eu vou colocar uma média, numa prótese de joelho convencional, o paciente vai ficar na média, dentro do dia que ele operou até o dia que ele tem de alta, na média uns 4 dias. Com o robô, hoje a gente já está percebendo que isso está reduzindo entre 40% a 50% do tempo de internação. Então, hoje você tem uma ideia, a nossa rotina, um paciente ele está fazendo a cirurgia robótica na quinta-feira à tarde e na sábado de manhã ele está indo para casa, andando. Na cirurgia convencional, você tem que
o paciente ele demora um pouco mais de tempo para te dar essa segurança, ainda internado, para falar, não, olha, ele está andando adequado, o curativo está seco, ele não está com grande de hematoma, então vamos liberar. Então, o tempo de internação já está diminuindo entre 40% e 60%. Na média, para ele voltar para fazer uma atividade que a gente fala assim, administrativa, que ele possa ter uma autonomia para dirigir e ir para o seu lugar, na média, em 2 semanas, o paciente da cirurgia robótica já está conseguindo fazer isso sem o auxílio do andador. Numa prótese convencional, você vai por aí pelo menos 10 dias a mais. Então, você vê que assim, esse nível de precisão do corte e de segurança, menos agressão de partes moles, isso faz muito resultado imediato. Quer dizer, o próprio paciente, que é um paciente daí ativo, economicamente ativo, ele já tem mais segurança e a gente consegue dar esse nível de segurança. Você vai conseguir voltar com um tempo mais curto. Então, hoje, a nossa região que precisar usar esse sistema robótico para a cirurgia de prótese de joelho vai ter que vir para Bauru, usar aqui. Pessoas de Botucatu, Jaú, Avaré, Marília, se quiser usar esse robô, tem que usar aqui na Beneficência Portuguesa. Exatamente isso, Zé. E esse é um outro motivo que, estrategicamente, a Stryker, ela quis ela quis juntar uma cidade que fosse no centro do estado, com poder aquisitivo bom, com um nível de qualidade de medicina bom. Posto isso, médicos que já tivessem um know-how, uma expertise com sistema de navegação. Porque eles querem fazer uns treinamentos da Stryker aqui. Para os médicos realmente, em vez de que nem ir para os Estados Unidos e fazer o treinamento com um americano, não, nós, com esse nível de qualidade, a gente pode fazer o treinamento aqui. Então, hoje já tem médico, já no Corpo Clínico da Beneficência, de Araçatuba, de Araraquara, de Jaú, de Marília. Quer dizer, e só vai crescer, porque quantos mais médicos na nossa região forem certificados, eles vão vir aqui para trazer os seus pacientes e operar aqui. Então, olha o nível, né? Olha o pulo econômico, né, de viabilidade de um negócio desse. Então, todo mundo ganha algo assim. Certo. E qual seria o custo para a utilização desse robô? Quanto que o paciente iria desembolsar para usar o robô numa cirurgia de prótese de joelho? Zé, você está perguntando só o sistema robótico, só, né? Só o sistema robótico. O sistema robótico, ele tem um custo porque ele tem materiais que você usa para aquele paciente que são descartáveis. Então, isso gira em torno mais ou menos de R$5.000 esse custo. Se o robô tem um dono, você tem que pagar o aluguel para o dono também. Então, isso daí varia de cada região. Aqui na região de Bauru é um pouco mais em conta do que nos grandes centros. Quanto que seria aqui? Hoje está em torno mais ou menos de mais R$5.000. Então, se você for pensar, o custo que a empresa tem de aluguel e mais o material descartável gira em torno de R$10.000. E daí o custo que o paciente paga para a equipe cirúrgica e de anestesista. Então, hoje está girando em torno de R$20.000 para o paciente usar o sistema robótico. E com a equipe né, certificada, e junto com os anestesistas também. Então, hoje está girando em torno de R$20.000. O que, na verdade, é um preço bem mais em conta do que nos outros lugares, porque, isso que eu falei, é o primeiro robô que está no interior de São Paulo. O outro é nos hospitais lá de Belo Horizonte, o outro é no Einstein, no Hospital Alvorada, num custo muito maior. Qual é a casuística de vocês, desde quando vocês começaram a fazer? Quantos casos vocês realmente já fizeram aqui? Hoje, com o sistema de robô, nós estamos no 9º caso de joelho e no 2º caso de quadril. Então, nós começamos a fazer isso no começo de maio, então nós estamos aí com 90 dias, então nós estamos com 9 casos de joelho e 2 casos de quadril. A semana que vem tem mais uma cirurgia robótica. As cirurgias robóticas elas estão pré-determinadas de quinta e sexta. Por que isso também? Porque existe uma prerrogativa da empresa, Zé, que precisa ter um funcionário da Stryker, que chama MPS, que tem que estar na cirurgia. Por que isso? Porque eu sou cirurgião e eu estou fazendo o planejamento, mas eu estou comandando esse funcionário da Stryker para dizer, olha, eu quero que amplie a minha linha de segurança, que eu não estou conseguindo cortar tanto osso. Eu quero fazer um pouco mais de rotação femoral. Isso é o técnico da empresa
que vem para Bauru para estar na cirurgia. Então, existem dias determinados para fazer a cirurgia robótica, que hoje é de quinta e sexta-feira à tarde. E a casuística, ou o número de casos em Belo Horizonte é muito maior que aqui? É porque, na verdade, isso tem uma ideia assim, que é surpreendente. Belo Horizonte eles foram pioneiros desse robô. Puxa, em Belo Horizonte. Então, eles estão lá, se eu posso estar... O Lúcio Honório, que é o colega que ajudou muito a gente nesse plano, eu acho que eles já estão com quase 150 casos de joelho lá. Mas eles já faz 2 anos que o robô está lá. Mas a gente está vendo, e isso é uma coisa, a partir do momento que você começa a fazer a divulgação de um sistema desse nível de tecnologia, sendo que é o primeiro do interior de São Paulo, e os próprios pacientes, os próprios médicos estão vendo o resultado disso, é uma coisa que não vai parar, entendeu, Zé? Não tem como você voltar para trás. Isso vai ser em escala, de progressão geométrica, esse tipo de crescimento. Tá, e você acredita que isso possa baratear ao longo dos anos? Não, eu acho que vai, Zé, não tenho nenhuma dúvida disso. A gente tem um problema, assim, às vezes a gente começa a fazer o plano de negócio, e nesse primeiro momento, como a maior parte do material é dolarizado, é complicado isso. E isso não depende só da gente médico, né? Muitas vezes o honorário médico é a parte menor para viabilizar uma cirurgia dessa. Na maior parte das vezes, inclusive, é o que acontece. Mas eu não tenho dúvida que vai baratear. Porque a hora que começar a ter mais médicos vindos, o hospital também começa a... As taxas vão se diminuindo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que, com o passar do tempo, isso vai ficar mais viável, entendeu? Certo. Bom, eu acredito que nós tenhamos falado, e eu entendi bastante, o nosso telespectador também, a respeito dessa nova cirurgia robótica para prótese de joelho. Se vocês tiverem alguma dúvida acerca desse assunto, queiram encaminhar aqui para a TV, tenho certeza que o Dr. Paulo terá o maior prazer em responder. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador acerca dessa nova tecnologia, Paulo. Isso é uma coisa que, na verdade, vale muito da conversa com o médico. Você, como paciente, que você tem uma artrose grave, que você está receoso de fazer uma cirurgia, busque informação. A gente está muito acessível lá para explicar esse novo sistema. Isso é uma tecnologia de ponta que não tem em qualquer lugar. Vale muito ter a cabeça aberta para conversar com a gente, explicar o conceito da cirurgia robótica para prótese de joelho, explicar o quanto você pode ser beneficiado para, na verdade, melhorar a tua vida, recuperar a sua autonomia, para lazer, para o trabalho, e que uma pessoa saudável, na verdade, que é o que a gente mais encontra, é uma pessoa saudável, com a cabeça boa, ativa, querendo trabalhar, e que a articulação do joelho não está ajudando ele. Essa é a melhor forma para a gente resolver o seu problema. Então, nós estamos à disposição, ficar à vontade para vir conversar com a gente lá na clínica. Legal. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Paulo aqui no nosso estúdio. Tenho certeza que você pôde também aprender. Agradecê-los pela nossa audiência e convidá-los para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Semana que vem falaremos sobre varizes. Não percam o programa da semana que vem. Tchau.